Já parou para pensar? Como seria receber uma mensagem direta do céu? Imagine um homem simples, em um mundo de vilarejos de barro e desertos dourados, olhando para as estrelas e vendo mais do que qualquer um da sua época. Esse é Enoque, uma figura que aparece como um sussurro na Bíblia, mas cuja história explode em detalhes no livro de Enoque, um texto antigo que fascina até hoje. Segundo o Gênesis, Enoque era o bisavô de Noé, sétimo na linhagem de Adão, um homem que caminhou com Deus por 365 anos até ser levado aos céus sem passar pela morte. O que isso significa? Seria ele um profeta com um passe livre para o divino? De acordo com o livro de Enoque, preservado em tradições como a da Igreja Ortodoxa Etíope, Enoque era muito mais do que um patriarca. Ele era um visionário, um escriba que anotava revelações de anjos. Imagine ele sob a luz de uma fogueira, escrevendo em pergaminhos enquanto visões de céus estrelados e seres celestiais dançavam em sua mente. O texto diz que ele viajou pelos céus, guiado por anjos, e viu o funcionamento do universo. Estrelas, planetas, o Sol. Como alguém de milhares de anos atrás podia descrever o cosmos com tanta clareza? Enoque não era só um observador. Ele era um mensageiro. Segundo o texto, ele alertava a humanidade sobre um julgamento divino, pedindo justiça em um mundo que, segundo a tradição, estava à beira do caos. Sua história é como um conto épico, um homem comum escolhido para carregar segredos que poucos entenderiam. Para o historiador George Nickelsburg, Enoque reflete tradições judaicas antigas que misturam espiritualidade e mitologia, um símbolo de quem ousa buscar respostas além do horizonte. Mas por que a Bíblia, que dedica capítulos a figuras como Moisés, menciona Enoque em poucas linhas? Seria sua história tão poderosa que precisava ser escondida? Ou talvez suas visões fossem grandes demais para o mundo antigo? O fato é que Enoque nos deixa uma pista. O passado da humanidade é mais misterioso do que imaginamos. E essa pista nos leva a outro tesouro, guardado nas montanhas da Etiópia, onde a história de Enoque se conecta a algo ainda mais antigo: os Evangelhos de Garima. Vamos abrir esse livro e descobrir o que ele revela. O que você faria se tivesse um mapa do universo escrito por alguém que viveu há milhares de anos? O livro de Enoque é exatamente isso, um texto que parece desafiar o tempo, misturando espiritualidade, ciência primitiva e histórias que parecem saídas de um épico de fantasia. Escrito provavelmente entre os séculos III e I a.C., segundo o pesquisador James Van der Kam, esse livro sobreviveu em fragmentos, principalmente em etíope, onde é chamado de Primeiro Enoque. Ele não está na Bíblia cristã padrão, mas é um tesouro na Igreja Ortodoxa Etíope, onde é tratado com reverência. Por que ele é tão especial? Segundo o texto, Enoque descreve visões que vão além do que qualquer humano da época poderia imaginar. Ele é levado por anjos a um tour celestial, onde vê o movimento das estrelas, o ciclo do Sol e até um calendário solar de 364 dias. Para o estudioso Matthias Black, essas descrições são surpreendentes, porque mostram um conhecimento astronômico avançado para a época. Pense nisso. Enquanto a maioria das pessoas olhava o céu e via apenas pontos brilhantes, Enoque escrevia sobre o cosmos como se tivesse um guia divino. O livro também fala dos vigilantes, anjos que desceram à terra e compartilharam segredos com os humanos. Eles ensinaram coisas como forjar metais, ler as estrelas e até práticas místicas. Essas histórias, para alguns, soam como contos de seres superiores, trazendo tecnologia à humanidade. Uma ideia que ressoa com teorias modernas, como as de alienígenas do passado. Claro, isso é só uma interpretação, mas o texto abre portas para essas reflexões. O importante é que o livro de Enoque mistura o divino com o terreno, criando uma narrativa que é tanto espiritual quanto cósmica. Dividido em seções como o livro dos vigilantes e o livro das parábolas, o texto aborda desde profecias sobre o Messias até o julgamento final.
É como um quebra-cabeça, onde cada peça revela um pouco mais sobre como as pessoas antigas viam o mundo. E curiosamente esse livro dialoga com outro tesouro etíope, os Evangelhos de Garima, guardados no mosteiro de Abba Garima. Esses manuscritos, datados entre 390 e 660 d.C., por análises de carbono, mostram como a Etiópia preservou textos cristãos antigos, incluindo ideias que ecoam as de Enoque. Por que esses textos tão ricos e detalhados foram deixados de fora da Bíblia? Vamos explorar uma das histórias mais polêmicas do livro de Enoque para entender melhor. Você já imaginou um mundo onde anjos desobedecem ao céu e mudam o destino da humanidade? Essa é a história mais impactante do livro de Enoque, os anjos caídos e os Nefilim. Segundo o texto, um grupo de anjos, chamados vigilantes, olhou para a terra e se apaixonou pelas mulheres humanas. Eles desceram, quebrando as leis divinas, e compartilharam segredos que a humanidade não estava pronta para receber. Metalurgia, astrologia, magia. Esses dons, segundo a narrativa, trouxeram progresso, mas também destruição. De acordo com a tradição, os vigilantes geraram filhos com as mulheres, chamados Nefilim, gigantes que caminhavam pela terra. O texto os descreve como seres colossais, tão grandes que consumiam tudo ao seu redor, trazendo fome e violência. Imagine um vilarejo antigo, com casas de pedra e campos verdes, sendo devastado por criaturas que pareciam saídas de um pesadelo. Para a pesquisadora Annette Yoshiko Reed, essas histórias ecoam mitos do Oriente Médio, mas o livro de Enoque dá detalhes únicos, como se quisesse pintar um quadro vivo do caos. O que torna essa narrativa tão poderosa? Ela não é só uma aventura mitológica. Ela pergunta: o que acontece quando o conhecimento vem rápido demais? Os vigilantes, ao ensinar segredos celestiais, desequilibraram o mundo. Segundo o texto, esse caos levou ao dilúvio, uma punição divina para limpar a terra. Enoque, como mensageiro, teria alertado a humanidade, pedindo arrependimento. É uma história que mistura medo, maravilha e uma lição sobre o poder do saber. E aqui entra a conexão com os Evangelhos de Garima. Esses manuscritos, guardados no mosteiro de Abba Garima, na Etiópia, são alguns dos textos cristãos mais antigos do mundo, datados entre 390 e 660 d.C. Segundo Judith Mackenzie, as ilustrações dos Evangelhos de Garima, com seus pássaros coloridos e arcos ornamentados, mostram influências de culturas distantes, como a copta do Egito e a Síria bizantina. Mas eles também têm um toque etíope, com plantas e pedras que lembram a região de Tigray. Será que essas ilustrações, com seus símbolos celestiais, ecoam as visões de Enoque? O fato é que ambos os textos, Enoque e Garima, nos mostram um cristianismo antigo, que era vibrante, conectado e cheio de mistérios. Mas por que essas histórias foram silenciadas? Vamos descobrir. Pense em um mosteiro no topo de uma montanha, onde monges guardam segredos de 1500 anos. Esse é o mosteiro de Abba Garima, na região de Tigray, na Etiópia, lar dos Evangelhos de Garima, os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos do mundo. Segundo a tradição, esses evangelhos foram escritos por Abba Garima, um dos 9 santos que chegaram à Etiópia no século V para espalhar o cristianismo. A lenda diz que ele escreveu e ilustrou os evangelhos em um único dia, com Deus parando o sol para ajudá-lo. Parece impossível, né? Mas análises de carbono, conduzidas pela Universidade de Oxford, confirmam que o Garima II, o mais antigo, data de 390 a 570 d.C., enquanto o Garima I é de 530 a 660 d.C. Esses manuscritos, escritos em ge'ez, a língua litúrgica da Etiópia, contêm os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, com ilustrações que são verdadeiras obras de arte. As páginas brilham com cores vivas, mostrando retratos dos evangelistas, tabelas canônicas com arcos ornamentados e até uma imagem única do Templo de Jerusalém.
Segundo Judith Mackenzie e Francis Watson, essas ilustrações misturam influências do Egito copta, Síria e até do mundo bizantino, mas têm um sabor etíope, com pássaros e plantas que refletem a paisagem de Tigray. É como se o mosteiro de Abba Garima fosse um portal para o cristianismo primitivo, conectando a Etiópia ao resto do mundo antigo. Mas o que isso tem a ver com Enoque? O livro de Enoque, assim como os evangelhos de Garima, é preservado na Etiópia, um país que adotou o cristianismo no século IV, sob o rei Ezana. Ambos os textos mostram como a Etiópia era um centro de cultura e fé, guardando histórias que o resto do mundo esqueceu. Enquanto o livro de Enoque fala de anjos e visões cósmicas, os evangelhos de Garima trazem a mensagem cristã em cores e formas, como se quisessem contar a mesma história de um jeito diferente. Por que, então, esses tesouros foram escondidos por tanto tempo? A resposta está na história. Quando o cristianismo se consolidou no Império Romano, textos como o de Enoque foram considerados muito complexos, enquanto os evangelhos de Garima ficaram protegidos nas montanhas, longe de invasões e conflitos. Vamos ver como esses textos continuam a nos inspirar. E se o passado guardasse segredos que ainda podem mudar o futuro? O livro de Enoque e os evangelhos de Garima são mais do que relíquias. São espelhos de um tempo em que a humanidade buscava entender o divino. O livro de Enoque, com suas visões de anjos e cosmos, influenciou textos cristãos primitivos, como passagens do Novo Testamento, segundo Annette Yoshiko Reed. Já os evangelhos de Garima, com suas ilustrações vibrantes, mostram como o cristianismo se enraizou na Etiópia, criando uma identidade única. Hoje, esses textos inspiram não só estudiosos, mas também artistas e curiosos. As histórias de Enoque, com seus anjos rebeldes, ecoam em livros, filmes e até teorias sobre extraterrestres. Os evangelhos de Garima, guardados no mosteiro de Abba Garima, são um testemunho da arte e da fé etíope, preservados apesar de guerras e invasões. Segundo a pesquisadora Claire Wilmot, em 2020, os monges esconderam os evangelhos para protegê-los do conflito em Tigray, mostrando o quanto eles ainda são valorizados. Mas aqui vai uma pergunta enigmática. E se Enoque e Abba Garima tivessem se encontrado? Imagine um profeta visionário e um monge artista, ambos tocados pelo divino, compartilhando histórias sob as estrelas de Tigray. Talvez Enoque tenha inspirado as ilustrações de Garima, com seus pássaros que parecem voar para o céu. Ou talvez os monges de Abba Garima tenham guardado o livro de Enoque como um segredo sagrado, sabendo que suas palavras eram poderosas demais. A resposta? Ninguém sabe ao certo, mas a conexão entre esses textos nos faz sonhar com um passado onde o sobrenatural e o humano se cruzavam em segredo. E aí, o que achou dessa aventura pelos segredos de Enoque e Garima? Exploramos a vida de um profeta que viu o céu, um livro que mapeou o cosmos, histórias de anjos e gigantes, os tesouros ilustrados do mosteiro de Abba Garima e um legado que ainda nos faz sonhar. Esses textos, guardados na Etiópia, são janelas para um passado cheio de mistérios e fé. O que mais está escondido nas montanhas de Tigray? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e comente. Que mistério antigo você quer desvendar agora? Compartilhe este vídeo com quem ama histórias que desafiam o tempo. E lembre-se, há portas no passado esperando para serem abertas. Qual será a próxima que você vai cruzar?